É claro que dá para dizer que, se o lobo mais poderoso de todo o reino tivesse aprendido a olhar por cima do ombro, uma rapariga de taberna nunca teria precisado de lhe salvar a vida. Mas, por outro lado, se essa mesma rapariga tivesse ficado tempo suficiente para dar o seu nome, ele nunca teria passado os 7 dias seguintes a devastar o seu próprio reino para a encontrar. Por isso, se pesarmos tudo honestamente, toda esta ridícula situação foi culpa dele. Cada hora dela, cada hora em que procurou meio louco, sem dormir. Mas vamos com calma. A hospedaria O Cão Malhado ficava onde 2 caminhos pobres se cruzavam, no lado errado de Dunaro, o que era a única razão pela qual tinha algum movimento. Ninguém ia lá pela cerveja, que era aguada, ou pelos quartos, que eram ainda mais aguados. As pessoas iam porque era o último local com aquecimento antes das charnecas e porque Ra, que era a dona do lugar, nunca tinha dispensado um viajante que pudesse pagar e tinha alimentado muitos que não podiam. Era o tipo de casa onde uma pessoa podia passar e não deixar rasto, e era isso, mais do que o calor ou o guisado, que fazia a Sorrel ficar tanto tempo. A Sorrel servia as mesas da maneira como fazia tudo o resto, em silêncio e com total atenção. Carregava 4 canecas em 2 mãos, sem derramar uma gota. Sabia qual a mesa que já tinha bebido o suficiente para ficar mal disposta e qual já tinha bebido o suficiente para ficar generosa, e percebia isso das 2 mesas do outro lado da sala, antes mesmo de elas saberem. Acima de tudo, mantinha a cabeça baixa, porque uma rapariga que mantinha a cabeça baixa era uma rapariga que ninguém olhava 2 vezes, e ser olhada 2 vezes era a única coisa que a Sorrel não podia dar-se ao luxo. Tinha um talento para ser mobiliário. Trabalhava nisso há anos, da mesma forma que outras pessoas trabalhavam para ser notadas. Notou o homem no canto porque ele não se encaixava. Usava um manto de viajante simples, com o capuz levantado contra um calor que não o pedia. E acariciava uma caneca de cidra escura que não tinha tocado. As suas botas estavam erradas. Couro bom, mal gastas, as botas de um homem que não andava pelas estradas das charnecas, mas que as cavalgava e que tinha alguém que se encarregava da lama. Sentava-se de costas para a parede e os olhos na porta. E quando lhe agradeceu pela cidra, a sua voz era baixa e fácil, e carregava a suavidade de um homem habituado a ser obedecido e habituado a esconder isso. Nada disso era da sua conta. Tinha aprendido há muito tempo a deixar que homens estranhos guardassem os seus segredos, da mesma forma que guardava os seus. O que era da sua conta começou quando a porta se abriu e deixou entrar mais 3 que não se encaixavam e trouxeram o frio consigo. Chegaram sem tirar a lama das botas, algo que nenhum viajante honesto esquecia de fazer. Não olharam para o fogo, nem para a comida, nem para a rapariga bonita que servia atrás do balcão. Olharam para o canto, os 3 ao mesmo tempo, na maneira calma e desinteressada de homens que já sabiam exatamente onde algo estava e só precisavam de o alcançar. E por baixo do cheiro, a lã molhada e pó da estrada, a Sorrel apanhou a nota fina e brilhante de aço oleado, guardado perto debaixo de um casaco. O seu próprio lobo acordou sob a sua pele, quieto e certo, e disse-lhe o que os seus olhos já tinham descoberto. Isto era uma morte, e estava prestes a acontecer na sala principal da Ra. Não pensou. Pensar era mais lento do que ela. Puxou a bandeja, levantou a pesada chaleira de ferro do seu gancho junto à lareira, e quando a mão do primeiro homem foi para dentro do casaco, ela deu-lhe com a chaleira nas costas do joelho, atirando-o ao chão com força suficiente para fazer as canecas de todas as mesas tilintarem. A sala desfez-se em barulho. O segundo homem virou-se para ela, com a lâmina já para fora, e Sorrel fez a coisa que a sua velha professora lhe tinha batido a aprender em centenas de manhãs frias que ela tentava nunca mais pensar. Entrou no corte em vez de se afastar dele, agarrou o pulso dele, virou-o para além de onde um pulso devia ir e deixou a faca cair na sua mão à espera. Depois girou, puxou o estranho encapuzado da sua cadeira pelo colarinho e empurrou-o para a passagem atrás do balcão. O terceiro homem era rápido. Circulou as mesas com uma espada curta, baixa e nivelada. E por meio segundo, Sorrel viu como aquilo acabava. Viu toda a fria aritmética daquilo. Então, ela mudou a aritmética,
Deu um pontapé num banco nas canelas dele, e quando ele cambaleou, ela já lá estava, e certificou-se de que ele ficava no chão sem se certificar de que ficava morto, porque homens mortos não podem responder a perguntas. E ela tinha a sensação, mesmo naquela altura, de que haveria perguntas. Acabou no tempo que Ha levou a gritar uma vez e parar. 3 homens caídos e gemendo, e o estranho parado na passagem a olhar para ela, e Sorrel a respirar fundo com uma faca roubada na mão, e 40 pares de olhos fixos na última coisa do mundo que ela queria, ser vista. O estranho afastou o capuz. Seja o que for que ele estivesse a esconder debaixo dele, o peso dele espalhou-se pela sala como o calor de uma forja, e todos os lobos na O Cão Malhado, incluindo a Sorrel, sentiram o chão dos seus instintos inclinar-se para ele. Alpha. Não apenas um alfa. O alfa. O tipo verdadeiro e total, ao qual o corpo se ajoelhava antes que a mente tivesse terminado de decidir qualquer coisa. Ele olhou para ela como se ela fosse a única coisa acesa numa sala escura. Tu, disse ele. E havia admiração nisso. Qual o teu nome? Sorrel, que acabara de perceber exatamente cuja vida ela tinha salvado, e quanto isso mudava tudo, fez a única coisa sensata que uma mulher na sua posição poderia fazer. Largou a faca, virou-se e saiu pela porta dos fundos para a escuridão, e não lhe disse uma única coisa. Coran, rei do alcance do norte e alfa de todos os lobos que corriam sob as suas luas, tinha sido avisado de que morreria jovem por muitas pessoas que o desejavam, e tinha feito um hábito de toda a vida de as desapontar. Sobreviveu a 3 invernos de guerra de fronteira antes dos 20 anos. Sobreviveu à sua própria coroação, o que não é algo que todos os reis possam dizer. Sobreviveu, pela sua própria contagem rude, a mais tentativas de lhe tirar a vida do que ele se importava de contar, cada uma mais limpa e mais próxima que a última. Nunca tinha sido salvo por uma estranha que depois se recusava a ser agradecida. Ele estava na sala principal destruída de uma estalagem das charnecas, enquanto os seus guardas, que esperavam uma rua acima como tolos, porque ele lhes tinha ordenado que o fizessem, finalmente entravam pela porta. Deixou-os levar os 3 homens a gemer. Mal os viu. Estava a olhar para a porta dos fundos, que ainda balançava na dobradiça, e para a escuridão além dela que a tinha engolido. Encontrem-na, disse ele. A sua capitã, uma mulher robusta e cuidadosa chamada Eve, seguiu o seu olhar. Encontrar quem, Vossa Majestade? A rapariga, a que pôs 3 homens armados no chão, com uma chaleira e uma faca emprestada, enquanto os meus próprios guardas estavam num beco a limpar os dentes. Ele ouviu como soava, mesmo enquanto o dizia, e não se importou. Ela saiu pela porta dos fundos. Não pode estar longe. Eles não foram rápidos o suficiente, e ela era melhor do que rápida. Quando os guardas se espalharam pelos becos atrás de O Cão Malhado, não havia nada para encontrar além da chuva que começava a cair e de 100 cheiros cruzados que já iam a arrefecer. Coran ficou no meio de tudo, com o capuz baixo e a água a correr do seu cabelo, e sentiu algo que não sentia há anos, que era a particular impotência de querer algo que não podia simplesmente comandar para a sua mão. Reis não costumam ter de se familiarizar com esse sentimento. Descobriu que gostava dele ainda menos do que esperava. Tinha passado todo o seu reinado a aprender a querer nada que não pudesse ter entregue a si, porque um rei que quer é um rei que pode ser guiado, e havia sempre alguém na corte a esperar assumir as rédeas. E agora estava ali, querendo uma coisa em todo o mundo que nenhuma ordem dele podia alcançar, e o querer tinha um nome anexado que ele nem sequer sabia. Voltou para dentro. A mulher que era dona da estalagem estava atrás do seu próprio balcão, com os braços cruzados e o queixo para cima, claramente aterrorizada e claramente determinada a não o mostrar, o que ele respeitava mais do que a maioria da coragem que lhe era demonstrada na corte. A tua rapariga, disse ele. Aqui serviu no canto. Qual o nome dela? Os olhos da Ra fizeram algo complicado. Contratamos muita ajuda ocasional, Vossa Majestade. Mais raparigas, raparigas da estrada. Elas vêm para uma estação e vão embora. Não poderia dizer metade dos nomes delas. Era uma mentira. Ele sabia que era uma mentira da mesma forma que sabia o norte do sul,
porque tinha passado a vida inteira a ler as caras das pessoas que mentiam para proteger alguém que amavam. E aquela era exatamente essa cara. Mas também entendia que uma mulher que mentiria a um rei para proteger uma empregada de mesa iria para a forca antes de entregar essa rapariga. E ameaçá-la apenas fecharia a última porta que ele tinha. Por isso, tentou a outra coisa. A coisa em que os reis eram maus. Ela salvou a minha vida, disse ele calmamente. Não a quero castigar. Não a quero assustar. Só a quero encontrar e saber o nome dela e agradecer-lhe devidamente. É tudo. Na minha honra como teu rei. Ahá olhou para ele por um longo momento, pesando-o como uma mulher pesa uma moeda que suspeita estar adulterada. Se alguma vez vir tal rapariga, disse ela por fim, dir-lhe-ei que um rei foi grato. É o máximo que posso prometer-te. Tinha de ser suficiente. Não era remotamente suficiente. Corvin saiu para a chuva, e Yves acompanhou-o com a mandíbula cerrada. Vossa Majestade, 3 homens, coordenados, armados, à vossa espera numa estalagem, a que não disse a ninguém que pretendia visitar. Ela deixou isso pairar. Alguém da casa sabia onde estarias. Ele já tinha chegado ao mesmo lugar frio e odiava-o. Alguém próximo vendeu-te. O resgate e o traidor eram as 2 pontas do mesmo fio. E a única pessoa que tinha visto os assassinos claramente, que tinha cheirado o aço antes de ser sacado, que se tinha movido antes de qualquer outra pessoa naquela sala ter entendido que havia algo contra o qual se mover, era uma rapariga sem nome que tinha desaparecido nas charnecas. Ele precisava que ela fosse encontrada pelo bem da sua própria vida. Essa era a verdade razoável, aquela que podia dizer em voz alta ao seu capitão, aquela que sobreviveria a ser repetida a um conselho de guerra. A outra verdade, aquela que ele não disse, era que ainda via o rosto dela, furioso e destemido, não lhe dizendo nada, e que alguma porta antiga fechada no seu peito se tinha aberto quando ela o olhou, e ele não achava que se fechasse outra vez até que estivesse à frente dela. 7 dias, disse ele. O enviado do tratado chega em 7 dias, e não vou encontrá-los com uma faca solta na minha própria casa. Antes disso, saberei quem tentou matar-me. Parou e virou o rosto para a chuva, e encontrarei a mulher que não os deixou, custe o que custar, e por mais longe que ela tenha corrido, encontrarei-a. O primeiro dia não lhe deu nada, e quase o quebrou, e havia mais 6 dias à espera em fila atrás dele. Corin era um homem metódico por baixo de toda a facilidade que usava para a corte, e dirigiu a busca como teria dirigido uma campanha. Fez interrogar os 3 homens capturados separadamente e sem crueldade, o que era mais lento, mas mais verdadeiro, já que um homem em dor dirá qualquer coisa, e um homem meramente encurralado por vezes dirá algo real. Deram-lhe pouco. Tinham sido pagos em moedas limpas por um goetano que tinham conhecido na escuridão. Não sabiam o nome da mão acima deles. Só lhes tinham dito onde o rei estaria e quando, o que significava tudo e não apontava para nada, o onde e o quando. Corin pensou nisso durante toda a primeira noite. Ele decidiu ir ao Cão Malhado sozinho. Por capricho, 1 hora antes de cavalgar, contou a exatamente 4 pessoas. Fez-se escrever os 4 nomes. E depois fez-se parar de olhar para a lista, porque 2 dos 4 eram homens em quem confiaria a sua própria vida. E um deles era o homem que praticamente o tinha criado depois de o seu pai morrer. E um rei, que começa a suspeitar dos homens que o criaram, já perdeu algo que não pode comprar de volta. Colocou a lista numa gaveta trancada e foi procurar a rapariga em vez disso. Pelo menos isso parecia limpo. Não correu bem. A notícia espalhou-se como a notícia sempre se espalha, mais rápida que a verdade e 2 vezes mais alta. Na manhã do primeiro dia, metade de Dunaro tinha ouvido alguma versão dela. O rei tinha sido atacado numa estalagem das charnecas. Uma mulher tinha o salvado. Ele procurava-a, e podia haver uma bolsa nisso, ou um lugar na corte, ou a gratidão de um rei, que é uma moeda que gasta bem numa cidade pobre. E assim, à tarde do primeiro dia, as mulheres começaram a chegar. Chegaram ao portão exterior num fluxo constante, esperançoso, inteiramente inútil. A filha de um moleiro que uma vez deu um soco numa feira e achou que era perto o suficiente. Uma bruxa da Sebe que jurava que os destinos lhe tinham mostrado o rosto do rei numa tigela de leite.
Uma rapariga alta com uma espada emprestada e sem ideia de que ponta segurar. Eve afastou-as com uma paciência que Corin sabia que lhe custava. E cada vez que o portão se abria, a sua cabeça levantava-se, e cada vez não era ela, e algo nele rangia um pouco mais fino. Ao segundo dia, os falsos rumores tinham criado dentes. Um taverneiro a 3 ruas de distância jurou que a mulher trabalhava no seu estabelecimento, e Corin foi ele próprio, capuz levantado, o coração a fazer algo indigno, e encontrou uma senhora bondosa e confusa que nunca tinha empunhado uma faca com raiva na sua vida. No terceiro dia, um guarda trouxe a notícia de uma rapariga das charnecas vista a embarcar num carro para a costa, e eles perseguiram o carro por meio dia de estrada e encontraram a filha de um comerciante de lã que chorou de medo até a deixarem ir. Cada falha era uma pequena morte. A cada manhã os 7 dias ficavam mais curtos, e o enviado aproximava-se, e a faca na sua casa ficava exatamente onde estava, paciente e não encontrada. Ele não esperava que se sentisse assim. Tinha entrado nisso pensando no traidor, no perigo, nas razões sensatas por que um rei precisava de tal mulher encontrada. Mas algures nas longas e cinzentas horas do 4º dia, parou de fingir. Não estava apenas a caçar uma testemunha. Estava a caçar a maneira como ela o tinha olhado, sem medo, sem querer, sem cálculo. Apenas uma competência clara e fria e depois uma recusa direta. E ele nunca na vida tinha sido recusado por alguém que não lhe devia nada e não queria nada. E descobriu que não conseguia deixar passar. Nas charnecas, Sorrel também não deixava passar a sua maneira, que era manter a cabeça baixa e a boca fechada e ir embora. Arrumou uma pequena mala na madrugada. Já tinha feito isso antes noutras cidades, com outros nomes, e era boa a ir embora, melhor nisso do que em quase tudo o que não envolvia as suas mãos. A encontrou-a à porta com a mala no ombro e não tentou impedi-la, apenas lhe apertou pão e queijo duro nas mãos e segurou-lhe o rosto por um momento e disse: "Tem cuidado!" E não disse a outra coisa, que era que um rei não para de procurar simplesmente porque uma rapariga para de ser encontrada. Sorrel saiu para a estrada das charnecas ao primeiro sinal de luz e tinha andado talvez 3 quilômetros na névoa quando a ouviu. Cavaleiros, uma patrulha completa pelo menos, a vir atrás dela numa marcha de caça constante, e ela saiu para os urzes e ficou imóvel, e viu-os passar, encouraçados, sombrios, e a mover-se com propósito. Não eram as cores do rei. Ela conhecia as cores do rei. Estes homens não usavam cores nenhuns, e estavam a cavalgar a alta velocidade em direção a o Cão Malhado, em direção a Ra, em direção à única porta no mundo que conhecia o seu nome. Sorrel ficou nos urzes molhados com o frio a percorrer-lhe a espinha e percebeu 2 coisas ao mesmo tempo. Os homens que tinham vindo matar o rei não tinham terminado, e quem quer que os tivesse enviado tinha descoberto mais rápido que o rei exatamente onde começar a procurá-la. Sorrel tinha passado toda a sua vida a aprender a ir embora. Era muito boa nisso. Era menos praticada em virar-se, e ainda assim, descobriu que os seus pés já a levavam de volta pela estrada das charnecas para dentro da névoa, em direção à porta que tinha passado a manhã a tentar deixar para trás para sempre. A matemática era simples e terrível. Se continuasse a andar, salvava-se a si mesma e perdia Ra, porque aqueles cavaleiros iam para o Cão Malhado fazer uma pergunta, e a pergunta era o seu nome, e Ra morreria com a boca fechada antes de o dar. Sorrel tinha conhecido exatamente uma pessoa no mundo que faria isso por ela. Não ia deixar que o mundo tirasse essa pessoa para castigar por uma bondade. Chegou à baixa elevação acima da estalagem quando os cavaleiros chegaram ao pátio. Eram 6, a desmontar sem pressa, e o líder já tinha uma mão enluvada na porta. Através da janela da frente, ela podia ver Ra lá dentro, pequena e direita atrás do seu próprio balcão, e Anel, o cozinheiro, congelado com uma concha na mão, como um rapaz que se tinha aventurado numa guerra. Sorrel não tinha um plano. Tinha uma pilha de lenha e o elemento surpresa, e uma vida inteira a fazer a coisa assustadora, antes que o seu corpo pudesse votar contra isso. Pegou num machado de rachar do bloco junto ao estábulo, veio baixa e rápida ao longo da parede onde a janela não a podia ver, e bateu com a parte chata dele na base do crânio do líder,
antes que ele tivesse terminado de virar a maçaneta. Depois disso, foi apenas trabalho. Foi trabalho árduo, e foi perto, e 2 vezes sentiu o aço a cortar o pano nas suas costelas, sem chegar a carne por baixo. Mas tinha a porta, o que significava que só podiam vir a ela 2 de cada vez, e 2 de cada vez era uma aritmética que ela conseguia resolver. Quando acabou, ficou no pátio pisoteado, com o peito a arfar e as mãos a tremer, e 4 homens a gemer na lama, e mais 2 a desaparecerem duro na névoa, e Ra saiu, e envolveu-a com os 2 braços, e agarrou-se sem dizer uma palavra. Então Sorrel compreendeu a coisa que já se tinha decidido. Não podia ir embora agora. Ir embora tinha sido o plano quando ir embora custava apenas o seu próprio conforto. Ir embora agora custava a vida de Ra no momento em que Sorrel estivesse sobre o horizonte. Por isso, ficou. Ficou durante o 4º dia e o 5º, dormindo com as botas e o machado à porta. E todas as manhãs dizia a si mesma que os cavaleiros voltariam. E todas as noites eles não voltavam. E a espera deixava-a mais magra do que qualquer luta jamais tinha feito. O rei chegou no 7º dia. Ela soube que era ele antes de o ver. A maneira como toda a estalagem parecia inclinar-se para a porta quando ela se abria. A maneira como o seu próprio lobo se sentou sob as suas costelas e prestou atenção. Ele viera ele próprio, apenas com Yves e uma pequena guarda. E viera sem a sua coroa ou as suas cores, com o mesmo manto simples, como se entendesse que a rapariga que ele caçava fugiria ao primeiro brilho de ouro. Parou mesmo dentro da porta e olhou para ela através da sala silenciosa. E por um momento nenhum deles disse nada. 7 dias, disse ele finalmente. A sua voz estava rouca, como se não tivesse dormido na maior parte deles. 7 dias eu virei a cidade do avesso pedra por pedra, e tu estiveste aqui todo este tempo. Não fugiste. Fugi, disse Sorrel. Depois voltei. Há uma diferença. Por quê? Ela inclinou a cabeça para Ra, que estava com os nós dos dedos brancos atrás do balcão. Porque eles iam magoar alguém que é importante para mim, para me alcançar, e eu não deixo que isso aconteça. Algo moveu-se atrás dos seus olhos pálidos. Algo que não era a admiração daquela primeira noite, mas era feito da mesma matéria, mais velho e mais quieto. Então já entendes a minha dificuldade toda, melhor do que toda a minha corte, disse ele. Porque essa é precisamente a posição em que estou. Alguém na minha própria casa quer que eu morra. E eles já aprenderam que a única pessoa que consegue cheirar que eles veem é uma mulher sem nome que salva estalajadeiras com um machado de rachar. Não estou à venda, disse Sorrel. Não estou a oferecer para te contratar. Estou a dizer-te que já estás nisto, quer queríamos, quer não. Aqueles homens voltaram uma vez por ela. Voltarão outra vez, e da próxima vez não serão 6, e não podes segurar essa porta para sempre. Ele deu um passo lento mais perto. Vem para Dunaro, ambas, atrás de muros que eu possa realmente defender com pessoas em quem eu vá descobrir se posso confiar. Ajuda-me a encontrar a mão acima da faca, e eu mantê-la-ei mais segura do que qualquer machado pode. Não era um pedido que ela pudesse recusar. Essa era a armadilha, e ela viu a armadilha claramente, e entrou nela de qualquer forma com os olhos abertos, porque a alternativa era Ra na lama. Olhou para a velha senhora que deu um pequeno e inútil aceno, e depois voltou a olhar para o rei. O meu nome, disse ela, é meu para dar. Não o consegues encontrando-me. Não, concordou ele, e para seu grande aborrecimento, quase sorriu. Espero ter de o ganhar. Juntou a sua pequena mala e arranjou uma ainda mais pequena, e saiu para o pátio e subiu atrás do guarda. E quando os portões da cidade real fecharam atrás dela naquela noite, altos e de ferro e finais, Sorrel sentiu-os fechar também no seu peito. Tinha passado 7 anos a não ficar em lugar nenhum tempo suficiente para ser encontrada. Tinha uma regra, e a regra mantinha-a viva, e a regra era que no momento em que um lugar aprendia a tua verdadeira forma, tu ias embora antes que o conhecimento pudesse ser usado contra ti. Cada cidade tinha sido uma respiração suspensa. Cada nome tinha sido um casaco que podia largar ao primeiro sinal de problema. Agora o homem mais poderoso do reino encontrara-a e fechara uma parede à sua volta, e nem sequer sabia o seu nome.
Sentou-se atrás do guarda com Ra a adormecer contra o seu ombro e o portão de ferro a fechar na única vida que tinha conseguido manter. E disse a si mesma que era apenas pela velha senhora, apenas até o perigo passar. Apenas uma estação, como todas as outras estações. Tinha dito a si mesma muitas coisas cuidadosas ao longo dos anos. Esta era a primeira coisa que sentia, mesmo enquanto a pensava, que não acreditava inteiramente. Deram-lhe um quarto com uma janela de verdade e uma cama de verdade, e Sorrel não dormiu nele. Sentou-se na cadeira junto à porta, de costas para a parede, até o céu ficar cinzento, porque uma cama macia numa casa estranha era como as pessoas descuidadas morriam, e ela não tinha sobrevivido tanto tempo a ser descuidada. O rei mandou chamá-la de manhã, e ela foi, esperando ser interrogada como uma prisioneira. Em vez disso, ele tinha preparado um pequeno almoço simples numa pequena sala sem trono, e já estava a comer, mangas arregaçadas, cabelo ainda úmido, parecendo menos um monarca do que um homem cansado que tinha estado acordado tempo demais a fazer contas que não saíam. Senta-te, disse ele. Come. Não tocaste em nada ontem à noite, e um guarda com fome é um guarda lento. Como sabes que não comi? Porque mandei que deixassem uma bandeja e voltou intocada, e porque tens o olhar de uma mulher que não aceita comida que não tenha visto ser feita. Ele empurrou um pão para ela. Parti este, agora mesmo à vossa frente. Vejam-me comer dele primeiro, se quiserem. Ela viu-o comer dele primeiro. Depois comeu, e estava muito bom, e ficou furiosa com o quanto precisava dele. Não vos vou insultar fingindo que isto é uma cortesia, disse ele quando ela terminou. Preciso dos vossos olhos. Quem quer que me esteja a tentar matar está perto. Perto o suficiente para saber onde durmo e onde cavalgo, e já não consigo dizer qual das caras à minha mesa está a mentir-me. Olhaste para 3 homens numa sala cheia e soubeste que eram assassinos antes de qualquer lâmina ser sacada. Isso é algo que preciso e não tenho. Ele pousou a sua chávena. Por isso, dou-te o controlo desta casa, de todas as salas, de todos os livros de contas, de todos os corredores. Não deves satisfações a ninguém aqui, senão a mim. Se alguém perguntar com que direito uma rapariga das charnecas anda onde lhe apraz, podes dizer-lhes que é do próprio rei. Sorrel olhou para ele. Não podes simplesmente dar as chaves do teu reino a uma estranha. Posso, de facto. É quase a única coisa para que serve ser rei. A sua boca curvou-se. E não és uma estranha. És a única pessoa debaixo deste telhado de quem tenho total certeza que não tentou matar-me, pelo simples facto de teres 2 vezes feito o exato oposto. Foi uma confiança tão direta e sem ornamentos que a deixou sem base. Estava preparada para a suspeita, para uma jaula, para o olhar frio e calculista que os homens davam a uma mulher que lhes era útil. Não estava preparada para um rei que simplesmente acreditava nela porque as evidências diziam que devia. E ela não sabia o que fazer com o calor que isso colocou no seu peito. Por isso, desconfiou dele. Qual era a opção mais segura? Ele levou-a pela casa ele próprio e foi na longa galeria, por baixo dos retratos frios de reis mortos, que Sorrel se viu cara a cara com o mestre da moeda e o chão da sua vida inteira inclinou-se por baixo dela. Ah, o rei disse calorosamente. Osric, bom, quero que conheças a mulher que 2 vezes salvou a minha vida sem valor. Osric estava velho agora. Mais velho que da última vez que ela o tinha visto, que tinha sido através do comprimento de um pátio de treino em chamas, 7 anos e uma vida inteira atrás. Mas era ele. A mesma barba grisalha arrumada, a mesma voz suave e cuidadosa, os mesmos olhos bondosos que um dia tinham dito a uma órfã assustada que ele a tornaria algo que o mundo não poderia deitar fora. Ele olhou para Sorrel, e por um batimento cardíaco, algo cintilou muito longe nesses olhos bondosos, algo que a via e a conhecia, e não estava contente. Depois desapareceu, dobrado tão suavemente que ela quase acreditou ter imaginado, e ele curvou-se para ela como se fosse uma estranha. Qualquer amiga da segurança de Sua Majestade é amiga do tesouro, disse Osric gentilmente. Tens os meus agradecimentos, jovem mulher. Qual o teu nome, disseste? Ela não disse, disse o rei, antes que Sorrel pudesse responder. E havia algo quase de prazer na maneira como ele disse isso, como se o seu silêncio fosse uma pequena piada privada
que os dois partilhavam. Ela está a guardá-lo. Estou a tentar ser digno dele. Não estrague o meu progresso, Osrich. O velho riu-se calorosamente e com facilidade e continuou pela galeria. E Sorrel ficou muito quieta e não respirou até ele ter partido, porque ela conhecia aquele homem. Conhecia a forma da sua bondade e a coisa que vivia por baixo dela. E ela sabia com a fria certeza das suas próprias mãos cicatrizadas que o treino que a tinha deixado pôr 3 assassinos num taverna tinha vindo dele. E se Osrich a tinha ensinado a lutar assim, então Osrich sabia exatamente o que ela era e exatamente o que ela podia fazer e exatamente o quão perigoso era que ela estivesse agora dentro da própria guarda do rei. Ela não disse nada disto. Tinha aprendido há muito tempo que um segredo contado era um segredo que já não se controlava, e ela ainda não sabia qual jogo estava a ser jogado, apenas que de alguma forma tinha entrado no meio dele. Naquela noite, a lâmina veio para o rei no seu próprio escritório. Sorrel estava lá porque tinha recusado ir embora, porque a nota fina e brilhante de aço oleado a tinha incomodado no limite dos seus sentidos toda a noite. Quando o painel por trás do armário de mapas se abriu e a figura saiu da escuridão com uma lâmina fina e baixa, ela já estava a mover-se. Agarrou a lâmina no antebraço em vez de deixar que encontrasse as costas dele e atirou o agressor contra as estantes com força suficiente para derrubar metade da prateleira. E quando os guardas entraram, já tinha acabado. Haveria assassinos sem sentido no chão e uma linha vermelha fina a abrir-se ao longo do antebraço de Cell. Corina ajoelhou-se ao lado dela e pressionou a sua própria manga no braço dela, e o seu rosto estava pálido. Mas Sorrel, ao observá-lo com a atenção clara e direta que nunca desligava completamente, viu a coisa que importava. Ele não estava surpreendido. Alarmado, sim. Furioso, certamente. Assustado por ela, o que fez algo complicado no seu peito que ela escolheu ignorar. Mas por baixo de tudo, quando o painel se abriu e a lâmina veio, o rei do Alcance do Norte não tinha ficado surpreendido. E um homem só está surpreendido por uma coisa que tem estado a esperar. Sabias? Disse ela calmamente, para que os guardas não ouvissem. Sabias que havia uma porta atrás daquele armário. Estavas à espera que alguém a usasse. Por meio batimento, algo verdadeiro e desprotegido mostrou-se no seu rosto. Depois, a máscara desceu, lisa e real, e fechada. E pressionou mais o braço dela e disse: "Vamos ver isto antes que sangres em mais nada meu." A Sorrel sentou-se ali com a mão dele pressionada sobre o corte e pensou, não pela primeira vez, que não fazia ideia nenhuma qual homem ela tinha salvo. Um rei a fingir ser um tolo, ou um tolo que ela continuava a confundir com um rei. Estava a fazer a contagem, e a lista de coisas que não somavam já era mais longa do que o seu braço. Ela tinha a intenção de o observar para detetar mentiras. Passou as 2 semanas seguintes a observá-lo para algo completamente diferente e a odiar-se por isso. Entrou sorrateiramente como o frio entra sorrateiramente das charnecas, tão gradualmente que não sentes a mudança até já estares a tremer. Ela encurralava-o com uma pergunta difícil sobre a porta atrás do armário, sobre os homens que continuavam a vir, sobre os 4 nomes que ele não diria em voz alta, e ele respondia com uma piada e um olhar de lado, e deslizava toda a conversa 3 salas para o lado, antes que ela percebesse que ele nunca tinha respondido. Ela não lhe dava nada que ela pudesse usar e muito que ela não sabia onde pôr, porque o problema era que quanto mais tempo ela o observava em busca de perigo, mais simplesmente o observava. Observava a maneira como ele ouvia os rapazes da cozinha com o mesmo cuidado que os seus generais. Observava-o assentar-se até depois da meia-noite sobre as contas de uma aldeia do norte inundada, a calcular como alimentar pessoas que nunca saberiam o seu nome. Observava-o a rir, um riso real, surpreendido nele quando ela dizia algo seco, e sentia o puxão de resposta no canto da sua própria boca e desviava o olhar tarde demais. Ele trazia-lhe cacau para as muralhas frias à mudança de guarda, 2 canecas, e quando lhe entregava a dela, os seus dedos roçavam as costas dos seus nós dos dedos, e todo o seu braço ascendia até ao ombro como pederneira batida. Quase deixou cair a chávena. Cobriu-a, olhando para a escuridão. "Não estás a olhar para as estrelas?" murmurou ele. "São estrelas, já as vi. São bastante ofuscadas hoje à noite."
Ele estava a olhá-la abertamente, a demorar o seu tempo tranquilo nisso. E Sorrel, que tinha encarado 6 homens armados num pátio lamacento sem que o seu pulso subisse, não conseguia manter os seus olhos por mais de um momento antes de ter de se afastar. Ele sorriu para sua chávena como um homem que tinha ganho algo pequeno e não disse nada, e deixou-a ali no frio com o coração a bater como um animal caçado. Essa era a parte insuportável. Ela nunca podia dizer o quanto daquilo era real e o quanto era um rei a ser charmoso para uma mulher útil, e ela não sabia por qual homem estava a apaixonar-se. E deitava-se acordada na cama macia em que ainda não confiava, com o corpo a zumbir e o sono longe, e a sua mente traiçoeira ia direto para ele, as suas mãos, a linha da sua garganta quando o manto se abria, muito mais do que as suas mãos. Chegou ao auge, deitada na sala dos mapas, ambos curvados sobre a mesma lista de rotas de abastecimento, tão perto que ela podia sentir o calor que vinha dele, e saiu cru. Não a pergunta que ela tinha tido a intenção de fazer, verdadeiramente de mim, por que não dizes o que estás a caçar e não me mandas embora, e eu não consigo continuar a ficar tão perto de ti e não saber. Diz-me que é um esquema. Diz-me que precisas de uma lâmina em que possas confiar e nada mais. Diz-me qualquer coisa que faça sentido, porque eu não fui construída para querer coisas que não posso ter, e tu estás a fazer-me querer. Parou. Tarde demais. Querer o quê? Disse ele baixo, e não havia mais nenhuma provocação nele. Não. A sua voz rachou. Sabes o quê? Sabes há dias. Tens estado a gostar disso. Ele deu a volta à mesa lentamente, da maneira como uma pessoa se aproxima de algo que pode fugir. E se não for um esquema? Disse ele. E se eu simplesmente quiser você, não a sua lâmina? Você, a mulher que voltou pela estrada das charnecas por uma estalajadeira, que não me dá o nome porque decidiu que eu não o mereci. Ele estava perto agora, perto o suficiente para que ela tivesse de levantar o queixo para manter os olhos dele. Diz-me para parar, e eu saio por aquela porta, e nunca mais te incomodarei com isso. Ou pede-me para provar. A sala estava muito silenciosa. O seu pulso era muito alto. Prova, ouviu-se a dizer. Ele beijou-a, e todas as coisas cuidadosas na cabeça de Sorrel ficaram brancas e silenciosas de uma vez. A sua mão deslizou para o seu cabelo, e a sua boca estava quente e certa, e não havia multidão para isso, nem jogo, nem corte a observar, apenas os dois, e a luz da lâmpada e o facto súbito e total dele. A sua sobrinha esqueceu o seu ofício. Fez um punho numa mão no seu colarinho e arrastou-o para baixo e beijou-o como se tivesse estado a pensar nisso durante uma quinzena, porque tinha passado toda a sua vida a ser desejada pelas suas mãos, pela sua vigilância, pelo que ela podia fazer. Nunca tinha estado no caminho do simples querer desamparado de um homem apontado apenas a ela, e isso desfez-a, dobrou a sua resistência ao meio. As suas mãos encontraram a sua cintura e puxaram-na para perto. E ela sentiu o quanto ele queria isso na instabilidade da sua respiração e estremeceu de cima a baixo. Isto não era um esquema. Isto não era uma estratégia. Era um homem a querê-la sem outra razão senão querer e ajudador de Deus. Ela queria-o de volta. E por uma respiração imprudente parou de fazer a contagem. Foi nessa respiração, por cima do ombro do rei, através da fresta onde a porta estava aberta à largura de uma mão, que Sorrel viu o olho. Alguém estava no corredor. Alguém tinha parado na escuridão para além da porta e estava a observá-los perfeitamente imóvel. E enquanto seu olhar se voltava para ele, o olho recuou, e o som suave e cuidadoso de um passo a afastar-se sussurrou pela pedra. E Sorrel soube duas coisas com uma certeza súbita e fria. Tinham sido vistos, e a pessoa que os tinha visto sabia melhor do que ser vista de volta. A corte reuniu-se 3 noites depois para dar as boas-vindas ao enviado do tratado, e Sorrel estava entre eles em seda cinzenta emprestada, sentindo-se como uma lâmina posta numa mesa de colheres. Tinha guardado 100 salas iguais das muralhas e das portas. Nunca tinha estado dentro de uma como convidada, e cada instinto que possuía odiava isso. O chão aberto, o barulho, as 100 corpos entre ela e as saídas. Manteve as costas apoiadas num pilar e os olhos em movimento e disse a si mesma que estava apenas a trabalhar, e não acreditava totalmente nisso.
porque do outro lado da sala o rei continuava a encontrá-la com o seu olhar, e algo no seu peito continuava a responder antes que o seu bom senso pudesse impedi-lo. Ele veio ter com ela finalmente numa colunata, onde a música diminuía e o ar da noite vinha fresco dos jardins. Tu odeias isto, disse ela, observando-o. Odeio é uma palavra forte. Estás a mentir. Ele riu-se, surpreendido. E então o riso desvaneceu-se, e o que restou por baixo parecia cansado de uma maneira que a corte nunca chegava a ver. Estou, não estou, disse ele. Tenho feito isto desde os 19 anos. O sorrir, o ser exatamente o que eles precisam que eu seja, para que não olhem demasiado de perto para o que não sou. Algumas noites, não consigo dizer se isto me torna esperto ou apenas vazio. Parou, abanou a cabeça, pôs o sorriso fácil de volta, como um homem a cobrir uma ferida. Ignora-me, demasiado vinho e não o suficiente sono. Corvin. Ele encontrou seus olhos e, por um batimento cardíaco, ela viu-o a preparar-se como sempre fazia quando alguém se aproximava demais da coisa por baixo. Ela levantou-se e tocou-lhe no rosto. A sua respiração prendeu-se. O falso sorriso desfez-se na sua mão. Tu não és o que eles pensam que és, disse ela calmamente. És muito mais do que a performance e o homem por baixo dela. Pausou, e a verdade saiu dela antes que pudesse pesá-la. Gosto muito dele. Algo partiu-se atrás dos seus olhos. Não sabes o meu nome, murmurou ele, meio para si mesmo, a maravilhar-se. E eu não sei o teu, e nunca na minha vida fui mais conhecido por ninguém. Então beijou-a, e o mundo mudou. Não foi o calor, ela conhecia o calor agora. O querer, o puxar familiar. Isto era algo completamente diferente, algo que escorria através do lugar onde tocavam. Alívio e medo, e uma ternura feroz e dolorosa. E nada daquilo era dela. Ela podia sentir-lhe. A sua sensação distinta e clara e totalmente estrangeira dentro do seu próprio peito, como se uma parede contra a qual ela nunca soubera que estava, de repente se tivesse tornado em vidro. Ela puxou-se para trás com um arquejo. As suas pupilas estavam dilatadas. Fizeste? Começou ele. Sorrel, acho que foi só um beijo. Ouviu-se a dizer. Ele ficou imóvel. Um beijo? Repetiu. O seu rosto fez algo quieto e terrível. Certo. Claro. Provavelmente nada. Mas a sua voz tinha mudado. Tornara-se cuidadosa e distante. A voz de um homem a dobrar uma mágoa num lugar onde ela não a podia alcançar. E ela odiou que o tivesse feito, e não podia por toda a sua vida ter feito o contrário, porque um laço era uma porta que não podia ser fechada depois de aberta, e ela tinha passado 7 anos a manter todas as portas da sua vida firmemente fechadas. Um servo apareceu na beira da colunata, com uma bandeja de 2 canecas de vinho, escuras como sangue velho ao luar. Vossa Majestade, murmurou, e ofereceu. Corrin não se moveu. Ele continuava a olhá-la com aquela quietude ferida e cuidadosa, e pegou na chávena mais próxima sem a ver verdadeiramente. E o lobo de Sorrel saiu do seu agachamento com um rosnado. Ela não pensou. A sua mão disparou e bateu na chávena dos seus dedos, e ela estilhaçou-se na pedra. Não. A sua mão fechou-se com força à volta do seu pulso. Não toques nisso. Ela já estava agachada sobre o escuro que se espalhava, e o cheiro subiu e contou-lhe tudo por baixo da fruta e do carvalho, fino e amargo e inconfundível, a mesma coisa brilhante e errada que ela tinha cheirado uma vez antes em aço oleado. Há algo nisto, disse ela, algo amargo e mortal, perto o suficiente para matar um alfa onde ele está. Isto era para ti. A cor saiu do seu rosto. Ela podia ouvir o seu próprio pulso, podia cheirar o veneno e o vinho, e por baixo dele, o seu próprio cheiro afiado com alarme. E o pensamento chegou, frio e total, que se ela tivesse estado a olhar para o lado, se estivesse a um braço de distância, ele já estaria a morrer naquele chão. Não dirás a ninguém, disse ele. Ela olhou para ele. O seu rosto ficou duro, não assustado, calculista. Não a guarda, não o enviado, ninguém. O seu aperto encontrou a sua mão, onde ainda segurava o seu pulso. Há um rei estrangeiro, a um quarto de distância que veio aqui assinar uma paz.
Se escapar a notícia de que um homem foi envenenado sob o meu próprio teto na noite da sua recessão, terei uma guerra antes que o vinho seque. Confia em mim, só desta vez. Sei o que estou a fazer. Tens a certeza? Disse ela, porque o medo a tornava cruel. E ela puxou a mão e afastou-se dele antes que ele pudesse ver o seu rosto desfeito. Deu-lhe uma contagem lenta de 30. Depois seguiu-o. Manteve-se nas sombras como tinha sido ensinada, como um professor cinzento e suave lhe tinha batido a uma vida, e observou o rei a deslizar para fora da sua própria festa e a descer pelas asas adormecidas do palácio, 2 escadas de pedra fria até a casa de contabilidade onde o tesouro mantinha os seus livros. A porta do mestre da moeda, a porta de Osri, fechou-se atrás dele com um clique. Por um longo momento, Sorrel ficou na escuridão do corredor e não conseguiu obedecer às suas pernas. Depois atravessou a porta e abriu-a sem um som. O rei estava atrás da grande secretária de Osri. As gavetas estavam abertas. Tinha um maço de papéis na mão e a sua cabeça levantou-se e, por um momento sem fôlego, nenhum deles se moveu. Sorrel, disse ele, muito calmo, muito cuidadoso. Isto não é o que parece. Corin nunca pausou. Em todas as semanas que ela o observou, ele sempre teve a resposta pronta antes que terminasses a pergunta. Mas agora estava atrás da secretária do velho com os papéis roubados na mão e ele pausou. E a pausa disse-lhe mais do que qualquer resposta poderia ter dito. Diz algo verdadeiro, disse ela, sem uma palavra audível, apenas todo o seu rosto a implorar-lhe. A sua mandíbula apertou-se. O seu estômago caiu pelo chão. Há uma hora, alguém pôs veneno na tua chávena, disse ela. Disseste-me para não dizer nada. E depois vieste direto para cá na escuridão para vasculhar os papéis privados do mestre da moeda. Então diz-me, majestade, diz-me o que está a acontecer, e não sorrias para mim enquanto o fazes. Ele pousou os papéis. Tenho investigado Osri, disse ele. As palavras não se resolviam em sentido. Eram apenas sons. Durante quase um ano, a sua voz tinha ficado quieta, até gentil, a suave, cuidadosa que ele usava em conselheiros assustados, a que ele não usava com ela há semanas, e estava a usar com ela agora. Desvio de fundos. O tesouro sangra, e as aldeias do norte morrem de fome, e a moeda vai para onde não devia, para casas velhas que gostariam de um rei mais fraco, ou nenhum. As linhas de abastecimento que falham, as ordens que contradizem, tudo deliberado, e tudo dele. E os homens que continuam a vir atrás da minha vida carregavam o seu ouro. Não, disse ela. Ele deu a volta à secretária, não rápido. Cuidadosa, Sorrel. Ela deu um passo atrás e ele parou de imediato. Tu não o conheces, disse ela, e ouviu a sua própria voz a subir. Osri não é. Ele nunca o faria. Tu não sabes o que esse homem. Eu sei que ele te treinou. A sala ficou muito quieta. Soube no momento em que te vi desmontar 3 homens numa taverna com uma chaleira. Disse ele calmamente. Vi exatamente uma outra pessoa mover-se como tu te moves há muito tempo, quando Osri ainda dirigia o pátio para o velho rei. Ele teve uma rapariga uma vez, uma protegida. A melhor que ele fez, disseram. E depois um incêndio levou o salão de treino. E a rapariga desapareceu. E Osri nunca mais disse o nome dela. Os seus olhos não deixaram o rosto dela. Tenho procurado por essa rapariga há 7 anos. Sorrel. Não da maneira que te procurei esta última semana. Há mais tempo. Porque pensei que se ela ainda estivesse viva, era ou a melhor espada do reino, ou a faca mais afiada que Osri alguma vez tinha escondido apontada para mim. O chão em que ela tinha estado em pé a vida inteira simplesmente desapareceu. Trouxeste-me aqui como isco, sussurrou ela, para ver qual de nós eras. Ele não o negou. Essa foi a pior parte. Ele manteve os seus olhos e não o negou. Foi tudo uma mentira, disse ela. A bondade, a confiança, as chaves da sua casa entregues a uma moça das charnecas. O acreditar direto e sem ornamentos que a tinha desfeito mais completamente do que qualquer suspeita poderia ter feito. Cada hora dela. Precisavas de saber se ele era dele, e por isso deixaste-me pensar. Deixaste-me. Não tudo. Ele deu um meio passo mais perto, e ela recuou para a porta, e ele parou novamente. Não vou fingir que não começou como estratégia. Estaria a mentir,
e tu sentirias o cheiro. Mas deixou de ser estratégia no primeiro dia em que te sentaste na minha sala de pequeno almoço e me fizeste comer o pão antes de o tocares. Porque vi então que não confiavas em ninguém. E uma pessoa que não confia em ninguém não pode ser uma espiã enviada para ganhar confiança. E acabou. Santa, e para sempre acabada. No momento em que entendi que não me davas o teu nome. A sua voz tornou-se rouca. Uma criatura que Osri plantou ao meu lado teria dado um nome na primeira hora, um bonito e falso, escolhido para me agradar. Tu não me deste nada. Fizeste-me ganhar algo que nunca ias vender. Foi aí que soube, não que eras útil, mas que eras a única coisa limpa na minha casa inteira e envenenada. Era uma boa resposta. Essa era a parte insuportável disso. Era uma boa resposta. E ela odiou-a porque por baixo dela, quieta e fria, uma ferida mais antiga tinha aberto os seus olhos. Vês, sussurrou ela. Deixaste-te acreditar. Deixaste-te pensar que um rei te poderia querer sem outra razão senão querer. Agora olha para o que o querer foi. Estás enganado sobre ele, disse ela. E as lágrimas vieram, e ela não as parou. Osri tirou-me de um orfanato quando eu era criança. Alimentou-me. Fez de mim alguém que o mundo não podia deitar fora. Ele é a única coisa na minha vida que nunca foi uma mentira. Então lê isto, disse Corin, e estendeu os papéis. A sua voz tornou-se rouca. A mão dele, o seu livro de contas, a moeda que comprou o aço que vem atrás das minhas costas vezes sem conta. Lê o ouro de quem pagou os homens que cavalgavam para a porta da tua estalajadeira. Não, ela não olharia porque se olhasse toda a arquitetura da sua vida caía e ela não estava pronta. E por isso fez a coisa em que era muito boa. Foi-se embora. Só Hel, disse ele atrás dela, e a sua voz rachou limpa ao meio. Por favor, há um envenenador solto nesta casa e um rei estrangeiro a dormir no corredor e eu. Ele corrigiu-se, forçou-o para uma forma melhor. Preciso de ti, por favor. E ali estava, mesmo agora com o seu coração em pedaços no chão da casa de contabilidade. Preciso de ti. Não, desculpa-me. Não, não te posso perder. Preciso de ti. A mesma palavra que todos os homens alguma vez usaram com ela. A palavra útil. A palavra que tinha feito as suas mãos e nunca uma vez perguntara pelo seu coração. Boa noite, majestade, disse ela, e saiu para a escuridão. Ele estava à espera dela no corredor. Claro que estava. Osric estava a uma dúzia de passos corredor, abaixo da pedra fria, como se tivesse crescido ali, mãos cruzadas, olhos bondosos suaves, com uma dor que a fez parar de imediato, e toda a criança que ela alguma vez fora, correu para ele antes que a mulher que se tinha tornado pudesse apanhá-las pelo colarinho. Sorrel, disse ele gentilmente. Oh, criança, estás branca como um sudário. O que é que ele te fez? E porque doía demais para aguentar, contou-lhe que tudo tinha sido uma mentira, que o rei nunca a tinha querido, apenas a usara, apenas a mantivera perto para ver de quem era a faca. O rosto de Osri dobrou-se em tristeza. Eu sei, murmurou ele. Espero poupar-te disto. Tenho tentado contactar-te há semanas, mas ele mantém-te tão perto. Suspirou, um suspiro de velho, pesado com o peso de um conhecimento terrível. E é pior do que sabes, minha filha. Muito pior. O veneno na chávena de hoje à noite não era para ele. Deixou isso cair. Era para o enviado. Ele quer assassinar a paz e culpar o rei estrangeiro e ter a guerra que ele queria. Tudo ao longo. E eu tenho a prova disso, e ele sabe que eu tenho, que é por isso que ele estava nos meus aposentos esta noite. A sua voz baixou, gentil e grave e certa. Ele virá por mim antes do amanhecer. Só há uma maneira de o parar. Vamos ter com o enviado agora, hoje à noite, juntos, e contamos o que sabemos. Mas não pode vir de mim sozinha. Sou apenas uma tesoureira. Dirão que ambiciono poder. A sua mão estendeu-se para ela, quente, familiar, a mão que a tinha levantado da terra. Tem de vir de ti, a mulher que 2 vezes salvou a vida dele. Se disseres que o viste misturar o veneno, nenhuma alma naquela sala duvidará de uma palavra. Sorrel, que tinha amado este homem toda a sua vida, ficou muito quieta e sentiu a última peça cair no lugar, porque ela tinha apanhado a falha no momento em que saiu da sua boca.
Ela tinha batido naquela chávena dos próprios dedos de Corin não há 1 hora. Tinha cheirado o veneno ela própria. O vinho tinha sido levado ao rei na colunata por um servo para a própria mão do rei. Nunca tinha chegado a 50 passos do enviado. Osric estava a dizer-lhe que o veneno tinha sido apontado a um homem a que nunca tinha estado perto, o que significava que Osric sabia algo sobre aquela chávena que apenas a pessoa que a preparou poderia saber. O homem que tinha feito as suas mãos acabara de lhe dizer gentilmente, com bondade, exatamente o ouro de quem pagara o envenenador. Todos os instintos que ela possuía queriam chorar, ou correr, ou pôr a sua faca emprestada através do único pai que alguma vez conhecera. Ela não fez nada disso, porque havia um homem nesta casa que comandava todos os soldados nele, e era este. E uma mulher sozinha contra ele, num corredor escuro, não era uma aritmética que ela conseguisse resolver. Por isso, resolveu uma diferente. "Diz-me o que fazer", disse ela, e deixou o seu rosto desmoronar-se, e deixou a criança que ele tinha feito subir para os seus olhos, onde ele a pudesse ver. "Diz-me e eu farei. Eu só quis sempre deixar-te orgulhoso." Algo aliviou-se no rosto de Osri. Algo que tinha sido um pouco incerto, tornou-se seguro. "Essa é a minha rapariga", disse ele suavemente. E foi a coisa mais gentil e mais monstruosa que ela alguma vez tinha ouvido. E ela seguiu-o pelo corredor em direção à ala do enviado, com o coração a bater lento e frio, e toda a sua vida reduzida à única coisa que agora tinha de fazer. O enviado tinha tomado a sala do Conselho Leste, e Corin já lá estava, cinzento com o peso da noite, e ele olhou para cima quando ela entrou atrás de Osric, e por meio batimento, todo o seu rosto arruinado iluminou-se como uma lâmpada. Então viu com quem ela entrou, e a luz apagou-se. "Vossa Graça", disse Osric ao enviado, curvando-se profundamente. "Sinto vergonha de vos trazer isto, mas o vosso anfitrião enganou a vossa paz, e esta mulher pode prová-lo. Sorrel." Ele virou-se para ela, e todas as caras na sala viraram-se com ele, e ele estendeu a sua mão velha e bondosa. "Diz a sua graça o que viste." Ela olhou para Corvin do outro lado da sala. "Desculpa", disse-lhe ela sem uma palavra. "Devia ter acreditado em ti na primeira vez." Depois virou-se para o enviado. "Não vi nada disso", disse ela, "porque não aconteceu. O mestre da moeda está a mentir-vos." A sala fechou-se como um arco esticado. Osric ficou rígido ao seu lado. "Ele diz que o rei envenenou a vossa chávena de boas-vindas." Ela continuou, clara e firme, da maneira como se reporta uma coisa a um capitão. "Mas só houve uma chávena envenenada esta noite, e foi levada para a própria mão do rei, na colunata do jardim, e eu batia dos seus dedos há 1 hora, e cheirei o veneno nela, e nunca chegou perto de vossa graça. O mestre da moeda sabe que o veneno estava na chávena do rei, porque o mestre da moeda o pôs lá." O seu queixo levantou-se. "Enviem homens à sua casa de contabilidade agora enquanto ele está aqui e não pode alcançá-la. E vejam se encontram o livro de contas de um servo leal ou o livro de contas de um homem que tem vindo a comprar a morte do meu rei por estação." "Isto é histeria", disse Osric, e a sua voz gentil tinha ficado fina. "A rapariga está em pânico. Foi usada e descartada. Não sabe o que." "Então, uma busca não vos custa nada", disse o enviado calmamente, e acenou aos seus próprios guardas. O rosto de Osri mudou. A dor saiu dele. A bondade saiu dele. O que restou foi a coisa que tinha vivido por baixo de tudo isso toda a sua vida, encurralada agora e despojada, e olhou para ela com um ódio tão puro que era quase um alívio finalmente vê-lo claramente. Ele veio para ela com uma faca para fora da sua manga, rápido, da maneira que ele lhe tinha ensinado a ser rápida. Mas essa era a única coisa em todo o mundo que Surel sabia fazer. Ela virou-se para ele em vez de se afastar, agarrou o braço da faca pelo pulso, sentiu a velha e familiar arquitetura de um golpe que ela tinha treinado 10.000 vezes sob o seu próprio olho frio, e usou o seu próprio peso para o dobrar para baixo na pedra. O seu joelho encontrou a parte inferior das suas costas. A faca girou pelo chão. Ela inclinou-se perto do seu ouvido, perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. "Fizeste estas mãos", disse ela.
Esqueceste-te para que as fizeste? Então os guardas pegaram nele e levantaram-no e arrastaram-no para fora, e acabou. A sala esvaziou-se. O enviado foi acalmar a sua própria festa assustada. Os guardas levaram Osri para uma cela sob a velha fortaleza. E então foram apenas os dois, o rei e a mulher que acabara de salvar a sua coroa, em pé numa destruição de cadeiras viradas. Corin não se tinha movido. Estava a olhá-la como se nunca a tivesse visto antes. Salvaste a minha vida, disse ele novamente. Mesmo depois de tudo mesmo agora, vim para parar um traidor, disse Sorrel secamente. Isso foi tudo. A luz no seu rosto cintilou e ficou cuidadosa. Sorrel, o laço é real. Sentiste-o na colunata. Sei que sentiste. Não importa se é real. A sua voz não tremeu, o que lhe custou tudo. Parei-no-lo porque era a coisa certa a fazer e porque ele era um traidor. Nem um momento disso foi perdão. Usaste-me, Corvin. Olhaste-me nos olhos durante semanas e deixaste-me dar-te a minha confiança. E o tempo todo eu era um anzol com isco. O seu rosto caiu. A esperança esvaiu-se dele. Eu amo-te, disse ele. Não me importo como começou. Isso não muda o que se tornou. Muda tudo, disse ela. Podes dizer a palavra parceiro como se curasse a coisa que quebraste. Não a podes curar. Um laço não desfaz uma mentira. Fico feliz que estejas vivo. Serás um bom rei. Uma pausa. E essa foi a parte que a quebrou. Por isso, disse-a rapidamente. Mas não te posso confiar. E não sei se alguma vez te voltarei a confiar. Ela viu isso cair nos seus olhos. O entendimento de que ele tinha rachado algo que não voltaria a ficar inteiro. Ele não a alcançou. Tinha aprendido pelo menos a não alcançar. Então não te pedirei que o faças, disse ele calmamente. Mas passarei o tempo que for preciso a provar que vale a pena ser confiado, seja quanto for. Ela saiu. Estava a ficar boa a sair de salas em que aquele homem estava. Ele foi fiel à sua palavra, o que era a coisa irritante nele. Tornou-a capitã da sua própria guarda dentro de um mês. E quando toda a corte murmurou que uma moça das charnecas sem nome não tinha negócios a ocupar o posto, ele ficou na mesa de guerra e disse que ela tinha tido a sua vida nas suas 2 mãos, 2 vezes enquanto os seus homens jurados dormiam, e que ele não ouviria mais falar disso, e o murmúrio parou. Ela era boa no trabalho. Sempre soube que seria. O palácio funcionava de forma limpa e apertada sob ela. A podridão que Osri tinha trabalhado nele foi cortada raiz e tudo, e a cidade, que nunca tinha muito notado o seu rei jovem, começou quietamente a amá-lo pela reparação disso. E todos os dias, nas pequenas e honestas horas, ele tentava reconquistá-la. E todos os dias, ela não o deixava. As flores vieram primeiro. Um mês depois, saiu de uma vigília, ao amanhecer, para encontrar todo o pátio do quartel cheio delas e o seu próprio povo a rir como tolos para ver o que ela faria. Enviou-as para a enfermaria e para o templo e não disse nada e não sorriu até estar bem fora da vista deles. Ele tentou a câmara do conselho a seguir, encontrando o olhar dela através dos números da tropa, com um olhar tão esperançoso e incerto que doía ver, e ela voltou a olhar para os números e leu a mesma linha 4 vezes, sem absorver uma palavra. Depois ele encontrava uma razão para ficar junto à porta. Capitão, dizia ele suavemente, posso ter um momento? E ela encontrava sempre uma razão pela qual não podia e passava por ele com a espinha direita e o peito a doer. E odiava que a dor não desaparecesse como ela o mandava fazer. Escreveu-lhe cartas com a sua própria mão, 2 ou 3 por semana, algumas curtas, outras com páginas, algumas nem sequer sobre ela. Um posto, uma disputa de pensão, uma questão sobre o grão do norte, como se a sua opinião sincera ainda valesse alguma coisa para ele. Leu todas, não respondeu a nenhuma. Uma delas dizia apenas, continua a escrever a mesma palavra de 100 maneiras diferentes, e a palavra é, desculpa, e é uma palavra pequena e estúpida para o tamanho do que fiz, e não tem uma maior. Por isso continuarei a enviá-la. Outra dizia, tu disseste-me uma vez que eu me sentia perto o suficiente para te levar para a minha cama e não perto o suficiente para te dizer a verdade. E estava certa. E tenho pensado nisso todos os dias desde então.
Em vez de ganhar a tua confiança, gastei-a. Como um tolo gasta uma herança de uma só vez e em nada. Dobrou essa muito pequena, e não a deitou fora, e ficou zangada consigo mesma durante uma semana. E ela manteve o laço fechado com tudo o que tinha, porque um laço deixado aberto apenas se aprofundava, e um laço que se aprofundava solidificaria. E um laço que solidificaria deixaria aquele homem entrar completamente num coração que tinha sido partido em demasiadas vezes para arriscar mais uma vez. Pike, um dos seus jovens guardas, disse-lhe uma vez que todo o quartel tinha uma aposta a correr sobre quanto tempo ela resistiria, e ela pô-lo de sentinela de latrina durante uma quinzena. E a aposta, notou ela, não foi retirada. Então, no 6º mês, chegou uma carta que era diferente. Sorrel, deixaste-te clara, e eu tenho sido um covarde por não te ouvir. Não me deves o teu perdão, e tenho passado meio ano a comportar-me como se o deverias. Isso foi mais uma coisa tirada de ti sem a tua permissão, e tenho vergonha disso. Desculpa, vou parar agora. Tens a minha palavra, e sei precisamente o que vale a minha palavra para ti, que é por isso que pretendo mantê-la. Leu-a 2 vezes. Essa era a coisa que ela queria desde o primeiro dia. Por isso, não conseguia, por toda a sua vida, dizer por que motivo se sentava no seu peito como uma pedra. Ou por que quando passava por ele nos corredores depois disso, e ele apenas acenava, educado e mesmo e nunca frio, apenas terminado, ela sentia cada aceno como uma porta a fechar-se suavemente num lugar a que ela não podia chegar. Isto é o que querias, disse a si mesma. Disse a si mesma isso na vigília ao amanhecer, e na longa caminhada de volta da mesa de guerra, e no estreito beliche onde ela ainda não se deixava realmente dormir. Disse-o a Bran, o gato cinzento do quartel que tinha adotado o seu escritório e tinha opiniões sobre tudo, e Bran olhou para ela como Ra olhara para ela uma vez, bondosamente e sem um fiapo de crença. Disse-o a Pike, que tinha parado de a provocar sobre o rei há algumas semanas, o que era de alguma forma pior do que a provocação. Disse-o a carta dobrada que ela ainda não tinha deitado fora. O fio quente e paciente sob as suas costelas, aquele que ela tinha passado 6 meses a tentar morrer à fome, permaneceu exatamente onde estava, e não desapareceu, e não a deixava ser. Ela desapareceu numa noite cinzenta comum, e isso desfez-a mais completamente do que qualquer lâmina alguma vez o tinha feito. Pike entrou no seu escritório com o tom particular de um homem que cometeu um erro terrível, com um anel ao seu ombro, com a mesma tonalidade. O rei não estava nos seus aposentos, nem na sala do conselho, nem nas cavalariças, nem em lado nenhum. Nenhum cavalo partiu, nenhuma moeda sacada, a sua espada no seu suporte e as suas roupas ainda dobradas. A sala arrumada e ordenada, e vazia como se ele simplesmente tivesse saído do mundo. Sorrel estava de pé antes de ter decidido ser. As pessoas de Osri tinham sido arrancadas, mas uma conspiração tão profunda deixava sementes, e cada um deles tinha uma razão para querer o rei, que a quebrou, morto num fosso. Acordem os rastreadores, ouviu-se a dizer. Já a tirar o cinto da sua espada. Rocheiro dele dos seus aposentos e de cada portão discretamente, sem sinos. Se a cidade souber que o rei desapareceu, teremos um pânico ao amanhecer. Os rastreadores apanharam o seu cheiro no pequeno portão leste e perderam-no lá. Da maneira como um cheiro para quando um homem está a ser cuidadoso ou quando um homem está a ser carregado. Sorrel ficou no frio pré-amanhecer com o vento a cortar o seu uniforme e compreendeu que havia uma maneira restante de o encontrar, e que ela sabia disso desde o momento em que Pike disse, desapareceu. Pressionou uma mão plana no seu próprio peito, sobre o laço que tinha passado meio ano a tentar abafar. É dever, disse ela a si mesma. Ele é o rei. Encontrá-lo é o trabalho. Não era tudo o que era, e ela estava demasiado assustada agora para fingir. Abriu o laço. Bateu-lhe como uma porta arrancada nas suas dobradiças numa tempestade. A tristeza primeiro, profunda e sem fundo. A gêmea, da que ela carregava em silêncio há meses. Depois algo solto e a nadar e sonolento por baixo, os seus pensamentos a desmancharem-se e a flutuarem, e o seu próprio coração a apertar-se, porque ela conhecia aquela névoa em particular. Ela estava bêbado, não drogado, não levado,
O lobo mais poderoso do reino estava em algum lugar na sua própria cidade escura, desprotegido e molhado e a nadar nela. E ela estava a mover-se antes de terminar o pensamento, para baixo e a seguir o puxão dele como uma corda a arrastá-la para a frente. Levou-a para baixo pela cidade baixa para as ruas estreitas onde o amanhecer ainda não tinha chegado e parou numa taverna com luz quente nas suas janelas, e Sorrel entrou pela porta baixa e pronta, com a mão na empunhadura, preparada para uma sala dos fundos e uma lâmina e um corpo. Havia apenas o rei, empoleirado meio sobre o balcão no fim, colarinho aberto, cabelo uma completa desgraça, uma mão solta à volta de uma caneca, a falar com enorme seriedade com um barman profundamente desconfortável. Ela parou onde estava. "A coisa que deves entender", dizia Corin com a grave precisão do muito bêbado, "é que ela salvou a minha vida numa sala exatamente como esta. Entrou uma estranha, pôs 3 assassinos no chão e saiu de lá e nem sequer me deixou o nome dela. Levantou a caneca, achou-a vazia, olhou para ela com traição. 7 dias procurei por ela. 7. E quando a encontrei, só consegui fazê-la odiar-me, o que, para ser justo, eu mereci." Pousou a caneca com grande cuidado. "Mencionei que ela nunca me disse o nome dela?" "Mencionaste", disse o barman com a voz achatada de um homem que a tinha ouvido durante algumas horas, várias vezes. "Nem sequer sei por que a lamentar", disse o rei. Mais quieto agora. E a bebida não podia esconder a coisa crua por baixo dela. Uma mulher inteira, e eu não tenho a única palavra que é dela. Sorrel atravessou a sala e tirou a caneca vazia da sua mão. "Chega", disse ela. O barman lançou-lhe um olhar de profunda gratidão. Corvin piscou para a caneca, depois seguiu a mão até ao braço e o braço até ao rosto, e toda a sua expressão arruinada e miserável abriu-se numa coisa tão deliciada que doía ver. E através do laço que ela deixara imprudentemente aberto, sentiu-o atingi-lo de uma só vez. Alegria e descrença, e um anseio que ele estava demasiado bêbado para esconder. "Tu?", respirou ele. "Estás aqui. Abiste-o. Desapareceste." Eu disse baixo e furiosa porque a fúria era mais fácil do que a outra coisa. "Nenhuma guarda, nenhuma palavra. Metade do palácio pensa que estás morta num fosso." "Eu disse-me que deixaria de te incomodar", disse ele, a abanar suavemente na direção dela. "Por isso, vim incomodar uma estranha sobre ti em vez disso." Pareceu um compromisso razoável. Ele apertou os olhos. "Estás muito zangada." "Estou muito zangada." "Eu sabia que estarias." Ele recuou para olhar solene. "Sempre tiveste tanta certeza que nenhum homem te poderia realmente querer, que a única coisa para que eras boa eram as tuas mãos. Ele ensinou-te isso. Osri, ele passou anos a ensinar uma rapariga brilhante que ela era apenas uma faca. E tu acreditaste nele, e ainda acreditas nele. E é a única maior mentira na tua vida, e não suporto que a carregues." Ele piscou. "Estou muito bêbado, mas essa parte é verdade mesmo assim." Ela ficou muito quieta porque era talvez um pouco verdade. "Isso não muda o que fizeste", disse ela. "Não", concordou com a terrível prontidão de um bêbado. "Fui um covarde. Escondi a verdade de ti porque tinha medo de te perder, e perdi-te na mesma, que é o que a covardia geralmente ganha." Ele acenou, satisfeito com a lógica. Então o seu rosto ficou suave e estúpido e desprotegido. "Estás a ser covarde agora, embora. Preferias estrangular um laço entre as nossas 2 almas do que arriscar ser magoada mais uma vez. Por isso, abanou um dedo para ela. "Isso faz 2 de nós. Não sou covarde", disse Sorrel. "Prova", disse ele, e os seus olhos estavam a deslizar meio fechados e a bravata caiu por completo. E o que restou foi pequeno e cru e inteiramente sem máscara. "Casa comigo." Toda a sala parou. "O que disseste?", disse ela. "Casa comigo." Tentou a dignidade e aterrou perto do rogar. "Ouso-te. Sou um destroço sem ti, e passarei o resto da minha vida a compensar a única mentira que contei. Juro." Ela ficou sem palavras e deixou cair a cabeça na mão, e através do laço largamente aberto, tudo se derramou para ela desprotegida. Nenhum ângulo, nenhuma estratégia. O homem que escondia tudo, não escondia nada. "Não voltarei a perguntar", murmurou ele na sua própria palma. "Disse que pararia. Pararei."
Deixarei-te em paz. Sorrel olhou para ele, dividida entre querer estrangulá-lo e querer apoiá-lo porque ele estava a inclinar-se lentamente para o chão. Pergunta-me amanhã, disse ela, quando estiveres sóbrio, quando conseguires realmente lembrar-te de ter perguntado. Os seus olhos abriram-se. E tu dirás sim, respirou ele. Ela abriu a boca para responder. E o rei de todo o alcance do norte desmaiou completamente contra o seu ombro, a cabeça a pender no recanto do seu pescoço, a sua respiração quente e uniforme, e com um cheiro poderosamente a vinho barato de taverna. Shirel ficou ali, na luz cinzenta da madrugada, com todo o peso dele a inclinar-se confiantemente e desamparado contra ela, e sentiu-se a sorrir pela primeira vez em 6 meses. Pressionou os lábios na testa dele. A sua pele estava quente, o seu cabelo estava macio. Pergunta-me amanhã, sussurrou ela contra ela, e descobre. No fim, levou-lhe 4 meses. 4 meses a perguntar todos os dias, sóbrio de todas as maneiras que um homem podia gerir, e algumas que nenhum homem sensato deveria tentar. Perguntou à mesa de guerra até pai que ameaçara entregar a sua resignação por escrito. Perguntou na parede fria a leste com o cacau a congelar nas suas mãos. Perguntou mal e lindamente, e uma vez com tantas flores que o quartel cheirava a um funeral por uma semana sólida. E todos os dias ela dizia-lhe para perguntar amanhã, até que, numa manhã perfeitamente comum, ela olhou para o homem a sorrir esperançosamente para ela, por cima do pequeno almoço que ele a fizera observar ele preparar. E ela disse que sim. A cidade inteira saiu para isso. O jovem rei, que ninguém uma vez se preocupou em levar a sério. E a mulher sem nome que tinha visto o homem por trás do sorriso antes que qualquer outra pessoa se preocupasse em olhar. Ele chorou durante os votos. Ela sabia que o faria. Ela quase não, mas foi por pouco, e o laço deu-a a mesma, e ele riu-se dela através das suas próprias lágrimas, até ela deixar de se importar quem via. Estás presa comigo agora, murmurou ele quando acabou. Não há volta a dar. Por que voltaria atrás? Disse ela. Sou eu que te salvei primeiro, se te lembras, numa taverna muito parecida com a onde propuseste. Tu tens estado apenas a recuperar desde então. E então, por fim, ela inclinou-se e disse-lhe a única coisa que nunca tinha dito a ninguém. A única palavra pela qual ele tinha rasgado uma cidade à procura e nunca encontrado. O nome que ela tinha mantido trancado durante 7 anos, porque um nome era a última coisa que era verdadeiramente dela para dar. Ele ouviu-o e chorou novamente.